Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero te dar 5 passos, presta atenção, são 5 passos para você ler mais livros ainda este ano. Se você está aí, quer ler, mas não está muito concentrado, não está conseguindo cumprir os seus objetivos de leitura, esse aqui é um vídeo que pode te ajudar. Só que antes da gente começar, vamos fazer o seguinte: se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar ali para você se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações, ou seja, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te informar. Já aproveita e deixa seu like e vamos a esses 5 passos. São 5 coisas que você vai precisar fazer, ou seja, vai precisar ter uma ação para você ler mais livros este ano. E a primeira coisa, na minha opinião, é uma das mais importantes, porém, ela é extremamente negligenciada pela maioria das pessoas. Eu vou colocar aqui para você entender o que é. Deixe-me colocar assim, passo 1, querer. É exatamente isso. Se você não quiser de fato ler, não adianta eu te passar aqui 300 milhões de formas de você ler mais livros, tanto esse ano quanto no próximo ano, ou você ler mais rápido, mas se você não quiser de fato, você não vai colocar em prática. Então, o primeiro passo para você que quer ler mais livros ainda este ano é você decidir, é você querer realmente ler mais livros. E a partir do momento que você quer, que você decide, você acaba assumindo um compromisso com a leitura. Ou seja, a leitura passa a ser parte do seu dia a dia, ou seja, ela passa, na verdade, a fazer parte da sua agenda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro passo é com você. Deixe-me colocar aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Se você quiser, aí sim você pode passar para os próximos passos, porque eu posso te dar algumas orientações para você ler mais livros, tudo bem? Passo número 2. Então vamos lá. O que é o passo número 2? Assuntos. Eu vejo muitas pessoas querendo começar a ler, porém elas acabam errando nos assuntos. O que eu quero dizer com errar? Na verdade, entre aspas, esse errar aí. Que é o seguinte, você só vai conseguir ler, ou seja, ler mais livros, ter maior velocidade de leitura, se você estiver lendo um assunto que você gosta, um assunto que seja interessante para você, um assunto que você tenha pelo menos uma certa curiosidade para aprender algo sobre aquilo ali. E pode ser qualquer assunto. Sobre o assunto que você imaginar agora aí na sua cabeça, existe alguém que escreveu um livro sobre isso. Pode ser, vou colocar aqui alguns: marketing, pode ser arquitetura. Deixe-me diminuir um pouquinho essa fonte aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Arquitetura, pode ser meditação, pode ser também, deixe-me ver, desenvolvimento pessoal, pode ser produtividade. Enfim, aqui a gente tem várias opções, ok? Vários assuntos. Então, o que eu gostaria que você fizesse agora? Que você selecionasse, fizesse uma listinha aí com 5 assuntos do seu interesse. De que você gosta? O que você, de repente, fala com desenvoltura ou você fala com aquela vontade de aprender mais? Faz uma listinha aí com esses 5 assuntos. Depois disso, você vai escolher 2 assuntos, ou seja, aqueles assuntos que realmente fazem o seu coração pulsar, aqueles assuntos que você fala assim, nossa, eu adoro aprender sobre isso, eu gosto de ouvir sobre isso. Então são esses 2 assuntos que você vai escolher, esses são os seus 2 assuntos alvo, ou seja, você vai começar a ler livros sobre esses assuntos. Por que isso? Porque é bem mais fácil de você começar. É muito mais fácil, se eu gostar, por exemplo, de produtividade, é muito mais fácil eu pegar um livro de produtividade e
em pelo menos começar ali a degustar aquele livro, a folhear aquele livro, do que propriamente, por exemplo, de arquitetura, que eu não tenho o menor interesse nessa área. É claro que aqui vale uma observação, porque de repente você está na faculdade, você está em algum curso, você tem as leituras obrigatórias. Aí não tem jeito, você vai precisar realmente ler sobre os assuntos que você não tem tanto interesse assim. Porém, o objetivo desse vídeo não é falar dessas leituras obrigatórias, e sim da leitura, por exemplo, por prazer. Depois eu também vou fazer um outro vídeo sobre os tipos de leitura. Mas aqui a leitura por prazer é aquela leitura que você tem o prazer de ler, você tem a vontade de ler, de aprender sobre aquele determinado assunto. Então, dessa forma, priorizando os assuntos do seu interesse, fica bem mais fácil de você ler mais livros. E aí nós podemos ir para o passo número 2, que é o quê? Você precisa, vou colocar aqui, ó, passo 3, na verdade. Você precisa selecionar, ou seja, colocar na sua agenda um tempo de leitura. O que eu quero dizer com tempo de leitura? Eu quero dizer algo muito simples, que é exatamente isso aqui. Ó. Deixe-me arrumar isso aqui para a gente ter um pouquinho mais de organização nessa parte. Então, a leitura, ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Só que isso só vai acontecer mais à frente quando ela virar um hábito. No início, a gente precisa meio que forçar a barra para a leitura fazer parte do nosso dia a dia. Por isso que o tempo de leitura é fundamental para você começar a criar esse hábito de ler mais. Então, com o tempo de leitura, você vai selecionar aí na sua agenda, vou colocar aqui, ó, agenda, você vai determinar um tempo específico de leitura na sua agenda. Da mesma forma que, por exemplo, você tem uma reunião com o fulano de tal, você coloca isso na sua agenda, você reserva um tempo específico para essa reunião. A partir de agora, se você quiser ler mais, a leitura também precisa estar na sua agenda. Você precisa reservar um tempo específico para a leitura. No meu caso, o que eu faço? Eu leio durante 30 minutos pela manhã, sempre de manhã. Esse é o meu bloco principal de leitura. Ah, professora, mas eu não tenho 30 minutos, eu não consigo ler durante 30 minutos, eu fico com sono, eu fico desconcentrado. Não tem problema. Você pode começar com 5 minutos. O objetivo aqui é que você, todos os dias, em um determinado horário, você abra o seu livro e comece a ler. Não importa se você vai ter apenas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora. O objetivo aqui é simplesmente começar a criar o hábito de você ler todos os dias, de preferência no mesmo horário e pelo um tempo determinado, tudo bem? No meu caso, eu leio 30 minutos pela manhã e muitas vezes eu também consigo colocar um bloco de mais 30 minutos no período da noite, sempre antes de dormir. Isso é tempo suficiente para você ler, pelo menos dependendo da sua velocidade de leitura, mas pelo menos aí de 20 a 25 páginas. Imagine o seguinte, quantas coisas você pode aprender em 30 minutos de leitura? Parou para pensar? Você pode mudar completamente a sua forma de encarar a vida, o seu jeito de pensar o mundo, ou de repente, até mesmo se você estiver lendo um livro sobre negócios, ter uma ideia legal de negócio para você colocar em prática em apenas 30 minutos de leitura. Muitas vezes a gente só precisa, na verdade, de uma frase. Então, pense que esse tempo que você passa lendo não é um tempo desperdiçado, é um tempo que você está ali, ó, disposto, aberto, aberta a aprender. Então, reserve um tempo de leitura aí na sua agenda. E com isso, nós podemos avançar para o passo número 4, que é a consistência. Aqui, muita gente acaba capotando, acaba deixando de lado a leitura, por quê? A consistência é algo que
realmente a gente não consegue passar daquela fase inicial. Porque no início, gente, vai ser difícil. Você precisa romper essa barreira inicial para que depois isso vire um hábito. Pensa, por exemplo, quando a gente vai começar uma academia, a gente começa a malhar. No primeiro dia a gente vai cheio de disposição, quando chega o outro dia que a gente começa ali cheia de dor no corpo, o que acontece? Nosso corpo começa a reclamar, a gente já não quer mais ir, a gente quer deixar para lá porque é muito difícil, porque é muito pesado, porque a gente só reclama. Mas a gente precisa passar essa barreira inicial para que aqueles exercícios fiquem mais fáceis. É a mesma coisa com a leitura. Então é preciso ter consistência. Não adianta você ler hoje 30 minutos, amanhã você, tá chovendo, eu não vou ler. Tá sol demais, eu não vou ler. Eu tô cansado, eu não vou ler. Eu tô com sono, eu não vou ler. Não adianta. É preciso passar essa barreira, como eu disse, inicial, para que isso aqui vire um hábito. E aí você vai ver que quando a leitura virar um hábito na sua vida, você não vai ficar um dia sequer sem ler, tudo bem? Então, aqui a gente precisa manter a consistência. Não está com muita vontade de ler naquele dia? Não tem problema. Abre o livro e leia a si mesmo, porque é assim que a gente ultrapassa essas barreiras, tudo bem? E aí nós podemos avançar para o último passo, que é o passo número 5. Deixe-me mudar de cor aqui. E o passo número 5 é livros curtos. Então, comece a ler livros curtos. Veja que isso aqui é um passo a passo. Primeiro, você precisa querer. Se você não quiser, não adianta você achar que vai conseguir ler, porque você não vai. Depois, você precisa escolher os assuntos do seu interesse. Eu sugiro que você faça uma lista de 5 tópicos e você selecione os 2 que você, você gosta, que realmente você tenha um certo interesse em aprender sobre aquele determinado assunto. Depois você vai selecionar aí na sua agenda um tempo de leitura. Não importa quanto tempo, 30 minutos, 20, 10, não importa, mas selecione agora mesmo, se possível, esse tempo na sua agenda. E aí você precisa começar a ler todos os dias, para que haja uma certa consistência e que isso vire um hábito. E para você acelerar ainda mais esse processo, a minha sugestão é o passo 5. Que você leia livros curtos. Comece com os livros curtos. Por quê? Você pega o gosto pela leitura dessa forma. Você vai ler um livro, ele é curtinho, você vai terminar logo, você vai ter aquela sensação boa de que você conseguiu terminar aquele livro, aí você pega um outro livro também curtinho e assim você vai tendo recompensas por aquele esforço que você vai fazer. Então, é importante que, num primeiro momento, se você não está acostumado ou acostumada, que você leia livros curtos. Não pegue aqueles livros grossos, não. Comece pelos livros curtos para você pegar gosto pela leitura, tudo bem? Então, esses foram os 5 passos para você ler mais livros ainda este ano. Eu sei que o ano já está acabando, mas nós temos aí ainda alguns bons meses para você colocar esses 5 passos em prática. E lembrando que tem que colocar em prática. Não adianta somente assistir ao vídeo. A minha sugestão é que assim que você terminar de ver esse vídeo, você já comece a implementar esses passos. Escolha os assuntos, já escolha lá o livro que você quer ler sobre aquele determinado assunto, determina aí um tempo pequeno de leitura na sua agenda e comece a ler, porque colocando isso em ação é que de fato você vai conseguir o resultado que você tanto quer, tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, eu queria que você fizesse 2 coisas agora. A primeira é deixar o seu like, porque é assim que eu sei que esse conteúdo foi útil para você. E a segunda coisa é, deixa um comentário aqui embaixo colocando o assunto que você gosta. Qual é aquele assunto que você tem mais interesse? E aí vai ser por esse assunto que você vai começar a sua leitura. Então deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber que assunto é esse, tudo bem? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!